Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje nós temos o terceiro vídeo da série Japão para Viver, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Samurai, do Shusaku Endo. Se você ainda não conhece, esse projeto Japão para Viver é uma série de vídeos onde eu falo sobre cultura e sobre história japonesa através de recomendações de filmes, de séries, de animes, de mangás, mas principalmente de livros. Além disso, nos conteúdos de livro, como esse de hoje, eu sempre falo no final do vídeo qual será a próxima leitura e também a data em que a resenha será publicada. Dessa forma você consegue acompanhar se quiser. Para hoje, então, eu preparei uma resenha de Samurai, um romance histórico que é bastante rico e também muito agradável de ler e que com certeza ficou entre os meus favoritos da literatura japonesa. O autor dessa obra, o Shusaku Endo, foi um dos principais nomes da literatura daquele país no século XX, um romancista muito famoso por explorar tanto a história do Japão quanto a relação dos japoneses com os estrangeiros. A questão do catolicismo em território japonês foi um dos temas em que ele mais se destacou, principalmente graças a um outro livro chamado Silêncio, que já tem resenha aqui no canal. Essa obra, ambientada no século XVII, fala sobre quando o catolicismo foi proibido no Japão. Vários católicos convertidos e também missionários foram perseguidos e mortos naquela época. Aqui em Samurai temos novamente a temática da influência ocidental e católica no Japão, só que dessa vez tudo ocorre num período um pouquinho anterior ao do livro Silêncio. A diferença é que nesse momento a perseguição ainda era gradual. Haviam partes do país em que os missionários podiam atuar e também os católicos podiam exercer a sua religião. Em Samurai, o autor se baseou num evento real que foi muito peculiar, que no caso envolveu um missionário franciscano extremamente ambicioso, 4 samurais de baixo escalão e também muito humildes, e também uma viagem rumo à América Espanhola e depois à Europa. Por se tratar de um romance histórico, eu acho muito importante dar uma contextualizada, até porque a história do Japão não é muito conhecida por nós brasileiros. Inicialmente é importante saber que desde meados do século XVI, o Japão recebeu diversos missionários católicos, principalmente jesuítas da Companhia de Jesus. Esses foram os responsáveis por promover a religião católica naquele território, convertendo um número significativo de japoneses ao longo dos anos. Só que a coisa mudou drasticamente quando se iniciou o chamado período Edo, em 1603, a partir do momento em que Tokugawa Ieyasu se tornou shogun, ou seja, o líder militar e pessoa mais influente do país. Vendo que o Japão estava cada vez mais cercado por grandes potências como Portugal e Espanha, o shogun e também outros líderes resolveram tomar uma série de atitudes para tentar de alguma forma reduzir a influência do Ocidente. Primeiro, o governo começou a perseguir e prender vários missionários que ficavam pregando a religião católica, especialmente nos territórios do shogunato. Além disso, eles também tentaram obter influência e poder no Oceano Pacífico através de relações comerciais com a América Espanhola. Dessa forma, eles conseguiriam se defender de outras nações europeias. Só que para conseguir qualquer acordo com a Espanha, era necessário não pensar apenas em política, mas também em religião. Conceder mais poder para a Igreja Católica em território japonês, por exemplo, seria uma espécie de pré-requisito. Havia então uma certa contradição aí. Na mesma medida que a religião católica estava sendo perseguida no Japão, ela também se fazia necessária para obter lucros através de comércio com a Espanha. Por isso que até então o catolicismo não tinha sido completamente dizimado do Japão, coisa que aconteceria no futuro. Não seria interessante para as ambições comerciais de alguns líderes japoneses influentes. É justamente nesse contexto que se passa a história de Samurai, ou seja, no momento em que o Japão tenta se impor diante das ameaças estrangeiras. No livro, nós acompanhamos 2 pontos de vista de uma mesma história. Um é de um samurai chamado Hasekura e o outro é de um franciscano chamado Velasco. Inicialmente, vemos a rotina do samurai em tempos de paz. Ele simplesmente cuidava da lavoura junto com alguns servos numa pequena aldeia. Aldeia essa que ficava nas terras de um importante daimyo, que no caso era uma espécie de senhor feudal.
Além do convívio com a esposa e também com o filho, ele também recebia muito a visita do seu tio, que era um senhor bastante idoso e também muito rabugento, que ficava sempre lembrando das batalhas do passado e também das terras dos seus ancestrais. Em seguida, começamos a acompanhar a história do franciscano espanhol Velasco, que havia sido preso por pregar a religião católica em Edo, o antigo nome da atual cidade de Tóquio. Vendo as suas reflexões no cárcere, nós já começamos a perceber um pouco da personalidade desse indivíduo, que era bastante diferente da personalidade do samurai. O Hasekura era extremamente humilde, pacato, leal ao seu senhor e bondoso também com seus servos. Já o Velasco era muito ambicioso, um pouco arrogante também, e justificava todos os seus atos como uma escolha divina. Mesmo preso, Velasco sabia que não seria torturado nem morto por causa de uma habilidade sua. Ele era um dos poucos estrangeiros que sabia fluentemente o japonês, sendo fundamental o seu trabalho como intérprete. Tem um trecho no livro que eu quero ler sobre isso aqui para vocês. Sabia que, gostassem ou não dele, os japoneses poupariam a vida de alguém que lhes pudesse ser útil, e seus talentos de intérprete ainda eram indispensáveis aos líderes do país, que estavam deslumbrados com a possibilidade de lucros no comércio. Era por isso que o Naifu e o Shogun, mesmo desprezando os cristãos, continuavam a permitir que os missionários residissem na cidade. Acabou que, de fato, Velasco foi solto graças ao pedido de uma pessoa muito influente. Só que, em troca desse favor, ele foi encaminhado para realizar uma tarefa que ficava no nordeste do país, que, por coincidência, era o mesmo local onde o samurai morava. Alguns líderes de lá tinham um projeto enorme. Eles queriam transformar o porto local num dos mais importantes do país, além de também construir um navio aos moldes dos navios europeus. A ideia era estabelecer lucrativas relações comerciais com o chamado vice-reino da Nova Espanha, especialmente com o território que hoje em dia se localiza no México. Para isso, Velasco deveria viajar rumo à América Espanhola e depois à Europa. O seu objetivo era convencer o Papa de que o Japão seria agora uma nação aberta aos católicos, caso o acordo acontecesse. Somente dessa forma que o próprio Papa convenceria o rei da Espanha a aceitar esse acordo. Seria algo proveitoso para todos os lados. Além disso, Velasco também deveria levar no navio um grupo de japoneses que seriam os responsáveis por entregar às autoridades europeias todas essas solicitações e propostas. Para isso, 4 indivíduos foram selecionados como emissários, sendo que um deles era justamente o Hasekura, aquele humilde samurai que eu falei anteriormente. O Velasco enxerga nessa missão uma oportunidade de entrar em contato com o Papa e, de alguma forma, se tornar um bispo do Japão. Somente dessa maneira que ele conseguiria aumentar a influência dos franciscanos e reduzir a influência da ordem rival, que no caso eram os jesuítas. Já o samurai fica completamente perplexo com essa convocação. Ele não conseguia entender por que ele foi convocado para essa tarefa. E também ele nem sequer se imaginava saindo das suas terras. Imagina então cruzando o Oceano Pacífico, cruzando o Oceano Atlântico, andando de navio e conhecendo locais completamente diferentes daquele que ele estava acostumado. No decorrer da leitura, vamos então acompanhando tudo o que acontece ao longo dessa viagem, que por sua vez acaba se tornando uma grande aventura, cheia de imprevistos, de mistérios, de manipulações e de situações extremas. Fazia tempo que eu não lia um romance histórico tão bem escrito quanto esse. Dá pra ver que o autor fez uma rigorosa pesquisa para compor praticamente tudo. Como eu falei anteriormente, o autor se baseou numa história real, ou seja, essa viagem que nós acompanhamos ao longo da leitura, de fato aconteceu no século XVII. O navio, construído no estilo europeu, foi feito em 1613 e chamado de San Juan Bautista. Acredita-se que essa construção foi terminada em pouco mais de um mês, graças ao trabalho de milhares de japoneses. Os protagonistas desse livro também existiram. O samurai, por exemplo, se baseia em Hasekura Tsunenaga, um homem que foi um dos primeiros japoneses a cruzar o Oceano Pacífico e também o Atlântico. Já Velasco se baseia em Luiz Sotelo, um frade que foi para o Japão na primeira década do século XVII, com a intenção de fundar uma comunidade franciscana em Tóquio. Diferente do livro Silêncio, esse daqui é bem mais crítico com relação à postura da Igreja Católica naquele período, não especificamente no Japão, mas em diversos locais por onde ela atuou.
O Shusaku Endo ressalta toda a ambição que havia entre alguns de seus membros, toda a rivalidade, toda a politicagem, além da capacidade de alguns em fechar os olhos para coisas importantes. A obra também trabalha muito um aspecto bem interessante, que no caso diz respeito àquilo que nós sentimos quando entramos em contato com algo novo, com algo diferente. Isso vale tanto com relação ao contato, a um primeiro contato com outras culturas, com outros idiomas, com outros países, quanto também a um primeiro contato com outras religiões, que no caso aqui seria a religião católica. É muito presente isso no livro, de várias formas, essa coisa da identificação, da facilidade que alguns têm em entrar em contato com algo novo, enquanto outros sentem uma dificuldade ou até um desprezo. Enfim, para finalizar, deixo aqui para vocês a recomendação desse livraço sensacional chamado Samurai, uma verdadeira obra-prima do grande escritor japonês Shusaku Endo. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E agora eu vou apresentar para vocês qual será a nossa próxima resenha no projeto Japão para Viver. No caso, teremos um vídeo sobre um romance contemporâneo chamado Tsugumi, de uma escritora japonesa conhecida pelo pseudônimo de Banana Yoshimoto. A resenha será publicada no dia 1º de dezembro, um domingo às 18 horas. Aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não deixa de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!